Aqui é pelo certo. Quem quiser vir aqui discordar de mim, que venha. Até se for o caso, vir aqui me xingar, tá tudo certo. Quiser entrar no ar também discordar, entre. Entendeu? Agora, a bajulação aqui não vai ter não, pô. Não vai ter não. Mas, meu caro Paulo, como é que você viu aí esse indulto do presidente da República? O indulto, né? O indulto que foi o assunto nacional do momento, é esse, o indulto do presidente. Tá na tela aí, Renato, para você mostrar aí para os nossos internautas? Qual é o seu parecer aí, Paulo? Enquanto o Renato procura aí É o artigo 81, a base do indulto, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, deixa eu estar aqui. Eu acho o seguinte, primeiro eu tenho para falar o seguinte, que existe um jogo da imprensa, principalmente da Rede Globo e da esquerda, porque existe uma organização, né, uma composição, uma articulação entre Supremo Tribunal Federal, Rede Globo, esquerda e parte do Legislativo, né? Para que tem intuitos claramente golpistas, jogam o Supremo Tribunal Federal joga fora das quatro linhas, como diz o presidente, e tentam criar um fascismo imaginário relacionado ao presidente. Então é isso, essa distorção que a gente precisa corrigir. O presidente até hoje não tomou nenhuma atitude fascista, nem antidemocrática. Então, no Conferência Brasil, que foi feito lá nos Estados Unidos, os ministros do Supremo, que foram convidados como se fossem entes políticos, né? Eles falaram que temos que derrubar o mal, temos que zelar pela democracia, tudo fazendo referência a Bolsonaro, quer dizer, fazendo política. O Barroso, né? E o Lewandowski, claramente lá nos Estados Unidos, fazendo política junto com o Ciro Gomes, Tapo Amaral e etc. Mas, na realidade, quem é antidemocrático no Brasil é o Supremo Tribunal Federal e composição com a grande mídia e com a esquerda. Esses são os antidemocráticos. Eles estão o tempo todo provocando uma situação para derrubar o presidente através de uma articulação golpista. Eles estão atentando contra a democracia o tempo todo. Então, na realidade, não existe fascismo, né, porque nem eles são fascistas, eles são apenas antidemocráticos. Fascismo foi uma coisa que aconteceu na Itália lá dos idos 30, vindos dos anos 20, 30 do século passado. É uma palavra só para casar com o antifas americano, não tem sentido nenhum. Agora, quem está tendo atitudes antidemocráticas dentro do país, principalmente, é o Supremo Tribunal Federal. E o indulto, na realidade, veio corrigir essa tendência do Supremo Tribunal Federal a proceder de forma antidemocrática, de forma agressiva à democracia e à Constituição. Olha, muito bem, esse freios aí, né? É preciso separar aí as competências de poderes. O Supremo Tribunal, a crítica de todos os segmentos sociais, principalmente quem está atento, porque ele tem invadido as competências de outros poderes, do Legislativo e do Executivo. Então, isso aí, para onde vai dar isso? Até onde vai dar isso? Seria importante que a gente tivesse aqui um jurista, alguém até para discorrer mais sobre a matéria, né? Para que pudesse até dar um embasamento melhor aos nossos internautas. Mas o fato o presidente interviu na hora certa para dar um chega para lá, até para proteger os seus, porque do jeito que está indo, todos que estão se sentindo bolsonaristas estão se recuando, se sentindo ameaçados, se sentindo acuados. Então, esse indulto é uma prerrogativa do presidente, assim como outros presidentes também deram indulto a outros tipos de cidadãos que cumpriam penas e tal, né? Como, na verdade, a população está mais acostumada a ouvir indulto natalino, né? Esse tipo de indulto aí é um pouco diferenciado. Mas o fato o STF vai respeitar
Vai peitar agora? Como é que vai ficar aí agora? Porque, poxa, pelo que nós aprendemos na faculdade, esse julgamento foi totalmente anticonstitucional. Com base nisso, eu queria até, melhor do que eu e você, Paulo, porque não é muito a nossa área, eu ainda cheguei a cursar um pouquinho essa área aí, mas são áreas totalmente diferentes, as pessoas mais aprofundadas do que eu e você, e eu pediria aqui a Renato que colocasse aqui uma matéria, Paulo, do ponto daquele programa Pingo nos Is, né, da Jovem Pan, onde a Ana Paula Henkel faz um apanhado melhor para que nossos internautas possam ter uma base do que é esse indulto e como foi esse julgamento do STF, que, ao meu ver, também foi totalmente ilegal. Passa aí, Renato. Decreto pelo presidente Jair Bolsonaro, Brasília, 21 de abril de 2022, da Independência e República, é a assinatura. Ana Paula Henkel, queremos ouvi-la, Ana. Boa tarde. Que 20 de abril, hein, Vitor? Boa noite para vocês aí no Brasil, boa noite, Zé, boa noite, Fiuza, boa noite, mestre Augusto Nunes, boa noite a nossa audiência maravilhosa. Como mencionei, Vitor, um 20 de abril aí que entrou para a história. E nesse indulto do presidente, ele toca em palavras, né? Apesar de que o documento tem o tal juridiquês que ele tem que seguir ali, né, as expressões constitucionais, ele toca em dois pontos, né, muito importantes, que o brasileiro que foi às ruas no 7 de setembro pedindo respeito à Constituição também levou isso para as manifestações. Prerrogativa presidencial, que é um dos pontos da nossa instituição aí, do Poder Executivo, que não vem sendo respeitado exatamente pelo STF, e ele toca mais uma vez na medida constitucional, o que está na Constituição. E o indulto mostra, Vitor, muito claro que o presidente Bolsonaro, ele é hoje o maior protetor da Constituição Federal. O presidente entende que o que aconteceu ontem também está muito além do deputado Daniel Silveira ou de algum político A ou B que apoie o governo ou não. Ontem nós vimos ao vivo, em cores, um ataque à Constituição por parte daquela corte que deveria proteger e salvaguardar nossas leis. Eu quero pedir licença aos meus colegas de bancada para me estender só um pouquinho, porque eu considero de extrema importância uma thread, um fio que a Procuradora da República, a doutora Tameia Danelon, professora de processo penal, ela colocou ali no Twitter e ela explicou em 10 pontos, ela analisou, né, o caso Daniel Silveira em 10 pontos, e aí mostra como esse indulto do presidente, ele não é apenas necessário aí para o deputado, mas ele protege exatamente a Constituição. Então diz a doutora Tameia Danelon, ponto 1, ela fala da imunidade parlamentar. Ele não poderia ser preso, processado e condenado por crimes cometidos pela palavra, por conta da imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição, que abrange as opiniões, palavras e votos. O ponto 2, quebra de decoro. Devido ao excesso de sua fala, configuraria quebra de decoro parlamentar a ser apreciada apenas pela Câmara dos Deputados. 3, não havia flagrante. Parlamentares só podem ser presos em flagrante delito de crime inafiançável. O fato do vídeo estar no ar não torna o crime em flagrante. Os crimes também não são inafiançáveis, pois posteriormente foi concedida fiança. 4. Prisão em flagrante dura apenas 24 horas. No prazo de 24 horas, o preso em flagrante deve ser solto ou sua prisão convertida em prisão preventiva. Como deputados não podem ser presos preventivamente, ele deveria ter sido solto e não ficar preso em flagrante por meses. 5. Não cabimento de tornozeleira. Essa medida cautelar visa substituir uma prisão preventiva. Mas como deputados não podem ser presos preventivamente, também não caberia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 6. Análise da Câmara. A Câmara dos Deputados deveria analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares, tornozeleiras e outras, ao parlamentar. 7.
Cerceamento à liberdade de expressão. Ninguém pode ser tolhido em utilizar redes sociais e conceder entrevistas, principalmente os parlamentares, pois a função precípua desse cargo é parlar. 8. Não há multa diária no processo penal. Não há essa previsão no rol das cautelares diversas da prisão. O descumprimento de medida cautelar poderá ensejar a prisão preventiva e não multa diária, mas deputados não podem ser presos preventivamente. 9. Impedimento de réu acompanhar seu julgamento. Ninguém pode ser impedido de acompanhar seu próprio julgamento, sob pena de violação do princípio constitucional da ampla defesa. E, finalmente, 10, a suspeição de juiz. O ministro que é vítima de um crime não pode ser o julgador diante da suspeição e também violação do princípio acusatório. Tá? Então, uma explicação sem aquele juridiquês complicado da doutora Tameia Danelon, está no Twitter dela e vale muito a pena nós, como cidadãos que queremos a proteção e o respeito à nossa Constituição, vale a pena dar